Vamos estar abrindo no livro de Gênesis. Capítulo de número 21. Gênesis não tem como errar, né? É o primeiro livro. Não tem como errar. Gênesis capítulo de número 21. Enquanto você vai achando aí, a gente quer chamar as crianças aqui para orar por elas, para que elas possam ir para a escolinha. Venham aqui para frente, criançada. Eita glória! Eita glória! Tu ora por nós. Ora, sabe? Pra cá. Aqui, ora. Meu Deus, meu Pai, abençoe essas crianças que estão aqui. Sim, Jesus. Abençoe todo mundo que está aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Também Jesus. Glória a abençoe Deus. todo mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, criançada. Aleluia. Todos acharam Gênesis 21? Vamos acompanhar o texto então que diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o filho de Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua descendência, a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando, errante no deserto de Berseba. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço, e era Deus com o moço que cresceu. Habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. Sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Somente até aqui. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Queremos que através do teu Espírito, o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é soberano. Só o Senhor sabe, Pai, que cada coração aqui tem vivido nesses dias. Só o Senhor sabe quais são as nossas lutas internas. Só o Senhor sabe os nossos problemas e defeitos mais íntimos.
só o Senhor sabe aquilo que nós realmente necessitamos para este culto. Além de nós estarmos aqui te adorando, exaltando o teu nome, na beleza da tua santidade e naquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Mas além disso, Pai, os nossos corações querem uma direção. Os nossos corações, eles querem um norte, eles querem uma palavra. Porque nós aprendemos, Pai, a viver segundo a tua palavra. Nós estamos aprendendo diariamente a tirar os nossos olhos, Pai, daqui da terra e levantar os nossos olhos para o alto. Porque como o salmista falou, é de lá que vem o nosso socorro. E como foi falado na abertura deste culto, Pai, o Senhor é o nosso socorro mais presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade. É o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos pega pela nossa mão, é o Senhor que nos ajuda a atravessar os desertos da vida pelo qual muitas das vezes nós achamos que nós vamos morrer. Mas é o Senhor que nos traz refrigério na hora que nós mais precisamos. É o Senhor que nos traz água, Senhor, quando o deserto da vida seca a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito. E através da água viva, a fonte inesgotável que é o Senhor vai novamente fazendo tudo parecer que está no lugar certo e na hora certa. O Senhor vai alinhando a nossa mente e o nosso coração com o teu propósito. E nós vamos continuar olhando para as circunstâncias e mesmo em meio ao deserto, nós vamos entender que ali não é o nosso destino, porque nós andamos não por vista, mas pela tua palavra, pela fé e pela promessa, e nós estamos, Senhor, sendo povo bíblicos neste tempo que se chama hoje. Nós estamos, Senhor, observando as Escrituras e por ela nós estamos sendo guiados, não pela política e não pelo homem, mas liderado pela voz daquele que nos conhece, chamado Paracleto, chamado Espírito Santo da verdade, chamado Espírito Santo da profecia. Ah, Espírito Santo, nós podemos te sentir neste lugar de uma forma palpável. E sabemos que o Senhor está introduzindo a tua palavra no nosso coração, mas não é só para encher-nos de informação. É para guiar os nossos passos com essa palavra, com este maná. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós agradecemos, Senhor, por essa palavra. Levante suas mãos, levante suas mãos. Vamos adorar um pouquinho, vamos adorar mais um pouquinho. Isso. Deixa o Espírito Santo ministrar, deixa o Espírito Santo fazer. Uou! Cheio! A tua presença. Cante. Tudo que eu preciso. Faça desse louvor a tua verdade nessa noite. Sim, abra a tua boca. Deixa os céus escutar a tua voz. É o maior. Atue meu coração. Atrai o meu coração. Sim, Jesus, tudo que eu atrai o meu coração. Sim, cante isso. Atrai o meu coração. Declare.
a cabeça. Jesus, és meu amigo. Na tua vontade, doce Espírito, Meu alimento. sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro. Pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é o mesmo que eu preciso. É Jesus, A tua presença é Jesus. A tua presença é tudo que nós precisamos, Pai. Sim, Jesus, sim, Jesus. atrai o Meu coração Vamos juntos. atrai o meu coração. Tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Sim, Jesus. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Sim, Jesus. Aleluia. Diante dessa história, irmãos, de Gênesis, contada neste primeiro livro da Bíblia Sagrada, e essa história relatada há mais de 4.000 anos atrás, existem muitas verdades e muitas lições pelo qual nós possamos tirar desse texto. E aqui eu queria, juntamente com vocês, a gente pensarmos juntos nessas lições e pensarmos juntos naquilo que o Senhor está conduzindo as nossas vidas neste tempo. Sabemos que a palavra de Deus ela é composta de 66 livros e qualquer história, capítulos e versículos que nós abrir é o Senhor falando com a gente, isso é um fato, é uma realidade. Mas nós sabemos que para cada determinado tempo da nossa vida, existe uma palavra, existe uma condução. E eu não posso viver sorteando um versículo para ler todos os dias. É pecado isso, pastor? É claro que não. Só que isso não vai nortear a minha vida. O que vai nortear a minha vida é eu ter uma vida constância de meditação na palavra de Deus. É eu orar ao Senhor antes de ir para a Bíblia procurar alguma coisa para ler. É eu ir além de uma caixinha de promessa para tirar um versículo do dia. É eu ter vida com Deus. E por muitas das vezes, por a gente não ter vida com Deus, é que nós afundamos os nossos barcos. Por muitas das vezes nós não temos intimidade com Deus, que quando chega o dia mau, que vem para todos, quando chega o tempo de nós passarmos pelo deserto, e o deserto nós temos entendido, irmãos, quem aqui é leitor da palavra de Deus, quem tem hábito de ler, quem vive realmente estudando, entendendo que Deus se manifesta através da sua palavra, sabe que o deserto ele é necessário para as nossas vidas, sempre foi e sempre vai ser. O problema é que muitos estão querendo fugir do deserto, porque não entende que o deserto ele é um lugar onde Deus
permite para que dali nós sejamos moldados segundo aquilo que Ele quer com a nossa vida. Mas o deserto não é uma data e um mês que nós se programamos e colocamos na agenda. Olha, semana que vem eu vou passar pelo deserto, então agora eu vou me preparar. Não, até porque se isso fosse algo que nós pudéssemos escolher, nós não escolheria, né? Né, Tiago? Vamos escolher passar pelo deserto? Quem quer passar pelo deserto? Mas quando a gente começa a ganhar uma maturidade, e nós começamos a nos debruçar sobre as palavras de Deus, sobre as histórias, nós começamos a ver, a perceber que muitos homens, mulheres de Deus, que são referências para nós, passaram pelo deserto. E conforme eles passaram pelo deserto, atravessaram esse deserto, se nesse deserto houve uma mudança de mentalidade, uma metanoia que Romanos 12:2 vai falar, que Paulo vai dizer, se a pessoa, se a família, se o povo, se a igreja, se a comunidade que estiver passando, a família que estiver passando pelo deserto, a pessoa individualmente estiver passando pelo deserto e tiver essa transformação de mentalidade sendo renovada pela palavra de Deus, nós vamos passar pelo deserto de cabeça erguida. Vamos estar passando pela prova, mas dando glória a Deus. Porque nós sabemos que o deserto não é um lugar para matar os cristãos. O deserto não é um lugar para matar crente, matar aqueles que têm uma identidade em Cristo e que tem uma paternidade resolvida, sabe que Deus é um pai. Mas quando a gente está longe dessa realidade, meus irmãos, de entender que Deus é um pai e que nós somos filho e que nós temos herança desse pai e que todas as promessas da Bíblia Sagrada é para mim e para vocês. Quando a gente está desconectado dessa realidade e nós chegamos diante do deserto, nós começamos a sucumbir nesse deserto. E aí a falta de identidade, a falta de paternidade, ela vai colocando em nós, vai imprimindo dentro de nós um medo de rejeição, um medo de abandono. Um medo vai sendo instalado dentro de nós e esse medo não provém de Deus, esse medo provém de Satanás. Para que nós recuamos, para que nós desistimos das promessas que Deus tem para nós. Para que nós desistimos do propósito que o Senhor predestinou para nossas vidas. E como é importante a gente estar nesse lugar de estar bem resolvido com o Senhor. Porque agora a gente vai passar a escutar mais a voz de Deus do que qualquer outra voz. Mais a voz de Deus do que a política. Mais a voz de Deus do que a circunstância. Mais a voz de Deus do que aquilo que nós estamos olhando e enxergando, as crises, as dificuldades. Porque todos os homens e mulheres que passaram pelo deserto, não foi fictício isso não, foi real, foi verdadeiro. Nós estamos diante de um texto que nós vamos começar a aplicar, que Agar, ela passou literalmente pelo deserto, irmãos. Agar, ela passou literalmente pelo deserto, teve fome, teve sede e teve vontade de desistir. Talvez a realidade que esperava para a vida de Agar não era o que ela cria no coração naquele momento. O seu filho não era um filho da promessa da aliança, mas Deus permitiu com que Ismael nascesse. Nós temos aqui uma comparação da vida de Agar e a vida de Sara. Porque Sara quis atropelar uma promessa,
porque não teve a paciência de esperar o tempo de Deus. Alô? Tem alguém aí? Muitas das vezes nós somos assim. Nós não temos a paciência de esperar uma palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós não temos paciência de entender que Deus está forjando a gente no deserto e o nosso instinto é querer sair desse lugar. Ao invés de entender o que Deus está nos tratando nesse lugar. O que Deus quer fazer nesse lugar. Para que quando nós sair desse deserto, esse deserto não fique dentro da gente. Quando a gente sair desse problema, esse problema não fique dentro da gente. Quando a gente sair dessa escravidão, essa escravidão não fica dentro da gente. Quando nós sair de Babilônia, a Babilônia não fique dentro da gente. Porque se nós só querer sair do deserto, mas nós não querer entender o processo do deserto, muitas das vezes nós saímos do deserto, mas continuamos escravos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. E a vida continua. A gente não tirou lição do deserto, amanhã depois vai vir outro deserto. É normal. E vai nós sofrer no deserto de novo, porque nós não aprendemos da primeira vez. Tudo isso, irmãos, a gente está caminhando para o entendimento que o Senhor, Ele é aquele que nos guia em meio a todas as dificuldades, inclusive no deserto. Essa história, como eu falei para vocês, é contada há mais de 4.000 anos atrás. A gente entende que o Antigo Testamento, ele é a sombra da realidade do Novo Testamento. Muitas das coisas que aconteceram, às vezes, literalmente no Antigo Testamento, hoje acontece nas nossas vidas espiritualmente. Aquilo que nós estamos lendo sobre que Agar atravessou esse deserto, nós já vamos entrar nesse lugar, literalmente falando, mas muitas das vezes hoje nós não entramos num deserto físico, mas nós entramos num deserto espiritual. E nós precisamos entender o que o Senhor está falando através desta pequena história. Em um tempo onde que a escravidão ela ainda era permitida. Aqui no Brasil ela foi ser abolida pela Lei Áurea lá em 1888, no Brasil. Teve outros países que foi abolida antes. Mas nesse período, a escravidão ela ainda era permitida. E essa narrativa de Gênesis, aonde que Moisés se debruça sobre essa realidade de contar esses fatos, a gente precisa entender primeiro que ele está mostrando como Deus ele conduz a história para o cumprimento da sua palavra e da sua profecia. O foco aqui não é simplesmente a vida de Agar, nem Abraão e Sara, nem Ismael e Isaac, por mais que nós entendemos que Isaac ele é uma tipificação de Cristo. Mas o foco aqui é nós entender a condução de Deus com essa turma. Abraão, Sara, Agar, Isaac, Ismael. O que Deus conduziu? Como que Deus conduziu? E para isso nós precisamos dar um passo para trás para olhar o texto de uma forma mais abrangente. Como igreja, como família, para entender a condução de Deus. Entender aquilo que foi certo, aquilo que eles fizeram errado, para que a gente extraia lições. Olha, isso aqui eu não posso fazer. Olha, isso aqui eu posso. Olha, eu tenho que perseverar como essa pessoa perseverou. Mas o foco aqui não é as pessoas, é a condução do nosso Pai, para que a promessa se realize. E quando a gente olha para o texto dessa maneira, a pergunta principal que nós devemos fazer para o texto não é o que Agar sentiu, mas é o que Deus está fazendo através dessa história. Qual o seu objetivo? E um dos objetivos que a gente enxerga já de cara, de começo, é que Deus ele é fiel às suas promessas.
E quando nós temos essa promessa, irmãos, a gente pode estar em qualquer lugar. Essas promessas nos alcançam, mas elas vão começar a ser realizadas a partir de uma obediência. Obedecer ao Senhor. E o Senhor parece que Ele provoca esses encontros com a gente. Em lugares de deserto, em lugares de dificuldade. Moisés conduziu o povo diante de um cenário. Eles tinham uma palavra. A palavra era chegar na terra prometida. Mas em uma determinada situação, Moisés e o povo agora estão diante de uma dificuldade, de um problema. Era o Rio Jordão. E agora o desespero bate. O desespero bate porque eles podiam ser mortos com aquela situação. Mas a provisão de Deus, em cima de uma verdade que Ele lançou para o povo, de levar esse povo a um lugar onde manava leite e mel. Não é um Jordão, não é uma dificuldade que vai parar o povo. Não é uma dificuldade que vai parar as nossas vidas. Não é um problema que vai parar a minha vida e a tua vida, por mais que essa dificuldade seja grande, por mais que esse problema seja grande, por mais que quando nós olhamos para essa dificuldade, nós achamos assim, Deus, acabou. Acabou. Agora eu vou morrer. Tudo que o inimigo quer é que quando nós olhamos para essas dificuldades, nós desistimos. Quando chega o dia do luto e a depressão fica batendo na porta para entrar para dentro da nossa vida. E a gente se acomoda. E a gente esquece das promessas. A gente esquece da palavra. A gente esquece do amor infinito, da graça, da misericórdia do Senhor. E aquele medo vai crescendo em vez de fé. Em vez de nós continuar obediente, mesmo triste, mesmo enfrentando, porque o luto tem que ser enfrentado. Não pode ser jogado para baixo de um tapete, não. Tem que chorar mesmo. Tem que gritar. Tem que viver o dia do luto, porque senão tu vai só acumulando e lá na frente pode dar outros tipos de problema. Então todos os problemas, irmãos, eles têm que ser enfrentados de cabeça erguida, entendendo que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E vai dar tudo certo. O Senhor não nos criou para nos matar no deserto. O Senhor não nos criou para fazer nós sofrer no deserto e não achar o lugar da promessa, o lugar do descanso nele. Não, pelo contrário. O processo das dificuldades da vida, dos desertos da vida, são para gerar fé em nós, gerar mais obediência em nós, como nós falamos aqui, em outros momentos. Quando a palavra de Deus chegou para Abraão e para Sara, dizendo que eles iam ter um filho, irmãos, aquilo ali era contra a lógica humana. Sara era estéril, ela não poderia ter filhos. Sara já era avançada de idade, Abraão também. Era algo impossível, irmãos. Mas Abraão, considerado o pai da fé, ele teve fé para acreditar, mas Sara não teve. E quando essa palavra chegou para Sara, o que ela fez? Ela riu. Ela não acreditou. Por quê? Por causa das circunstâncias que ela vivia. Uma mulher estéril, avançada de idade, 94 anos aproximadamente. Abraão com 99 aproximadamente. O sêmen de Abraão já não tinha mais força com essa idade para gerar. A mulher estéril. Aquilo ali, de uma certa forma, estava matando Sara psicologicamente, porque ela era aquela que ia prover, gerar o filho para Abraão. Abraão tinha uma palavra que ia ser o filho da promessa, e agora esse conflito de informação, Sara começa a olhar só para o problema, só para a dificuldade. Embora ela apareça lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, falando que ela teve um filho pela fé,
Embora no começo, quando ela recebeu a promessa, ela riu e não acreditou, mas no decorrer do dia, pela sua obediência, de não abandonar a sua casa, não abandonar o seu esposo, não abandonar a palavra de Deus, não abandonar o curso de qual eles estavam vivendo, porque eles eram nômades. Nômades é aqueles que não têm uma residência fixa, que eles andam de lugar em lugar, de tempo em tempo, de tenda em tenda, e era assim que eles viviam. E agora ela não abandona isso, ela não abandona a promessa, a palavra, por mais que não acreditou, por mais que a fé dela não estava em alta. E é assim com as nossas vidas. Muitas das vezes a gente não começa a olhar mais para as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E eu não estou falando simplesmente promessa terrena não, irmãos. Os nossos olhos têm que sair da terra um pouco. Nós estamos muito carnal. E há uma briga incessante dentro de mim e de você, entre alma e espírito. A carne quer uma coisa, o espírito quer outro. O nosso espírito, ele só reconhece um como Criador. O nosso espírito só reconhece Deus, o nosso Pai, que nos formou, que nos gerou, que é Ele que cuida de nós, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá visão e direção, provisão, palavra, é sobre Ele, todas as coisas convergem para eles. Nós estamos vivendo em terra, como peregrinos em terra estranhas, nós não somos daqui, meus irmãos, a nossa casa é com o Pai, a nossa casa é no alto. Estamos vivendo aqui, fomos destinados para esse tempo para dar uma resposta, nós somos resposta para um mundo caído, nós somos resposta para pessoas que ainda não encontraram a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Há uma ardente expectativa da criação, pela manifestação dos filhos de Deus, para exaltar o nome do Senhor. É eu e você que temos essa responsabilidade. E nós estamos nessa trajetória, irmãos. Fomos gerados, fomos cuidados, criados por mães, por pais, alguns abandonados, criados pela avó, criados por estranho, não interessa, mas o Senhor nos gerou e nos formou. Se alguém errou contigo, comigo, foi seres humanos, não foi o nosso Deus. A Bíblia diz que pode um pai ou uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor não abandona. Então, se você chegou até aqui e está respirando, é a palavra de Deus que te sustenta. É o nosso Pai que te sustenta. Talvez muitas coisas na tua vida até o dia de hoje deu errado. Talvez as tuas finanças deram errado. Talvez os teus negócios deram errado. Talvez tu passou por 1, 2 casamentos, 3, 4, não sei, e não deu certo. Mas o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te cuida. Não acelera a promessa, não acelera o processo, não faz gerar algo da tua própria força. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, obedece, mesmo que a tua fé não esteja em alta, mas se você obedecer como Sara, você vai chegar no mesmo lugar da promessa. Deus, ele está nesse tempo virando uma página, Deus está nesse tempo mudando um percurso de uma história. Há um ciclo, irmão, se findando. A promessa, ela estava sobre a vida de Isaac. Era através dele, da vida dele, que viria a descendência e finalmente Cristo. A promessa com aliança estava sobre a vida de Isaac e não de Ismael. Mas como eu falei para vocês, num tempo que era permitido a escravidão, Abraão e Sara pegam uma mulher como escrava, chamada Agar. E essa mulher era uma mulher que eu tive alguma dificuldade para entender o porquê que ela foi pega como escrava. E eu fiquei muitas horas estudando só isso. Talvez não faça sentido para uma pregação, mas para o meu entendimento fez muito sentido. Como que uma mulher egípcia, pastor Alejandro, uma mulher culta, o Egito era a maior potência desse tempo, era um Estados Unidos da vida.
uma potência mundial, era o Egito, Babilônia. E agora uma mulher desse naipe, uma mulher dessa categoria, talvez poliglota, talvez muito estudada, com muitos conhecimentos, a sabedoria estava por lá, a inteligência permeava sobre as ruas do Egito. E agora uma mulher desse calibre, ela é vendida como escrava. Não fecha a matemática. Mas eu fui estudar algumas coisas. Eu não quero cravar isso como verdade aqui. Mas é de se pensar. Essa história ela está antes dos mandamentos de Êxodo 20. Antes das leis dadas por Deus. Mas existe algo chamado Código de Hammurabi, que eram as leis que tinham lá no Egito. E dentro dessas leis, desse Código de Hammurabi, tinha algumas verdades que faz entender o porquê que essa mulher virou escrava e agora estava com Abraão e com Sara. E uma dessas leis dizia que quando uma família, o marido morre, e essa família tem uma dívida, os filhos, se a família tem filhos, eles eram vendidos como escravo para a quitação das dívidas. Agora, se essa família não tem filhos, o marido morre, existe uma dívida, essa mulher, ela era vendida como escrava. E é bem provavelmente que isso deve ter acontecido com Agar. Agar agora ela está dentro de algo que o Senhor está fazendo na vida de Sara, na vida de Abraão, mas agora Sara pega Agar e coloca dentro da casa dela, como escrava. Agar começa a trabalhar como escrava, mas eu aqui quero pensar junto com vocês que Agar ela não estava ali para carregar tijolo e nem para fazer serviço braçal. Uma mulher tão culta e inteligente talvez estava passando muitas informações e dividindo aquilo que ela sabia com Agar. Mas a Bíblia vai dizer que a palavra já estava sobre a vida de Abraão e de Sara, que do ventre de Sara nasceria o filho da promessa, da aliança de Deus, que dele surgiriam outras grandes nações que nem ele conseguindo contar os grãos da areia ou as estrelas dos céus, ele não chegaria à matemática exata daquilo que o Senhor ia fazer através dessa palavra, dessa promessa sobre a vida deles. E engraçado é que agora Sara, ela não vê acontecendo por causa que as circunstâncias estavam trazendo medo sobre a vida dela. E Sara agora passa o tempo e nada de engravidar, e passa o tempo e nada. Ela tem uma brilhante ideia que, pelo costume dessa época, também era algo permitido. Se a mulher era estéril, era permitido com que ela pegasse uma escrava e colocasse a se deitar com o seu marido. E o filho que nascesse dessa escrava, ele era legitimamente da mãe, da dona e do seu marido, não daquela que gerou a escrava. E assim, então, Sara começa a entrar nesse lugar de aceleramento do processo, que muitas das vezes nós passamos por isso também, de acelerar. E aí, a história vai dizer que ela coloca Agar, se deita com Abraão e tem um filho chamado Ismael. Deus, ele começa a falar com Abraão, com Sara. Eles têm um entendimento que aquele filho ali não era o filho da aliança, porque o filho da aliança tinha que ser gerado em Sara e não na escrava. A Bíblia vai dizer que, mais para frente, Sara agora começa a rejeitar a escrava. Começa a rejeitar a escrava, tirar a escrava dentro da casa dela, manda morar em outro lugar, para que talvez ela não tivesse conexão afetiva com Ismael. A história prossegue. Sara agora tem um filho, nasce Isaac, o filho da promessa, o filho da aliança.
mas agora começa a ter alguns conflitos internos. Agora Sara, ela começa a ver que Ismael, ele não gostava de Isaac. E Ismael, ele incomodava Isaac. Mas isso, como eu falei para vocês, já era o próprio Deus querendo fazer com que os cursos das coisas acontecessem conforme estava no coração de Deus e não sobre as pessoas. Porque Sara, ela não teve paciência para esperar a promessa. Ela não teve paciência de entender a estação que ela estava. E ela quis acelerar com a força do próprio braço. Lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre essas duas medições entre a força do próprio braço e também sobre a espiritualidade, aquilo que vem do Senhor. E ele compara exatamente Agar com Sara. Ele compara uma geração onde está sendo criada pela vontade humana e uma geração que está sendo criada pela vontade de Deus. E é nesse lugar que nós temos que estar, entendendo a estação que nós estamos, aonde o Senhor está nos levando, o que Ele está mudando na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, na minha família. Porque a gente é não aquilo que nós pensamos que nós somos, mas a gente é aquilo que Deus diz que nós somos. O mundo quer imprimir que nós não valemos nada. O mundo quer dizer para nós que nós estamos errados. O mundo quer dizer para as famílias que as famílias estão perdendo tempo servindo a Deus. Mas essas realidades, elas não são verdades, apesar de estar na boca de muita gente. Nós vivemos uma vida segundo o padrão de Deus, nós fomos chamados, fomos eleitos neles, elegidos nele antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou, nos formou. Antes dos nossos ossos ser formados dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da nossa vida. Nós não somos frutos do acaso, nós somos predestinados. E assim como Isaac, que era predestinado, como filho da promessa, da aliança, da linhagem de Jesus, assim somos nós também predestinados para dar uma resposta para esse mundo caído, aonde nós olhamos o texto de Mateus e vamos chegar, quando estiver próximo do final do mundo, que o amor de muitos se esfriaria, e nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Mas o amor de muitos não é o amor de todos. O amor de muitos não é o amor de todos. Ainda tem um pouco de povo, ainda tem uma minoria que somos nós, os remanescentes, o povo de Deus, um exército forte e numeroso, talvez não numeroso para a sociedade, mas para com o nosso Deus numeroso. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus não chama eles de escravo. Deus chama eles de exército, exército de Deus. Nós somos o exército de Deus na terra. Vidas dependem daquilo que nós carregamos. Famílias dependem daquilo que nós carregamos. Pessoas aí fora dependem daquilo que nós carregamos. Não é nós o protagonista da história, é Deus. Mas Deus nos deu graça, Deus nos deu talento, Deus nos deu dom, Deus nos chamou, Deus nos predestinou, Deus colocou dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, está dentro de cada um de nós. Não tem mais nada o que Deus fazer na nossa vida, está tudo aqui dentro. É como uma peça de tabuleiro que está tudo desorganizado, mas conforme eu vou buscando intimidade com o Senhor, buscando santificação, essas peças do tabuleiro, do quebra-cabeça, elas começam a ser ajustadas, alinhadas dentro de nós. E nós vamos começando a se identificar com o nosso chamado, com o nosso propósito. A identidade, a paternidade vai ficando resolvida dentro de nós e nós não temos mais dúvida. Nós fomos chamados para cumprir as promessas do Senhor. Se você acredita nisso, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor.
firmado na rocha, nada me abalará. Meu Senhor, Sim, Espírito Santo. eu descanso. Sim, Espírito Santo. Meu Senhor, Fortalece no Senhor. Fortalece no Senhor. tua presença é o meu repouso. O meu fundamento, o meu alicerce, o meu melhor amigo. Tu és, tu és, tu és. Oh, glória! A rocha que me Sim, Espírito. minha segurança. Sim, Espírito. A fonte da minha sede. Firmado na rocha, nada me abalará. Cante, 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 declare, declare. Sou firmado na rocha e nada me abalará. Sou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Para que uma nova estação comece, uma estação precisa terminar. Para que um novo ciclo inicie, um ciclo precisa se findar. E muitas vezes esse ciclo é na nossa mente. Nós precisamos dar espaço para o novo de Deus. Nós temos que tirar essa mochila, essa bagagem de coisas do passado. O que ficou, ficou. Paulo vai dizer, não que eu já haja alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para o alvo, no prêmio, na soberana vocação em Cristo Jesus. Não que Paulo soubesse tudo, não, longe disso. Mas uma coisa ele fazia, era esquecendo as coisas que para trás ficavam. A bagagem das dores, as bagagens das frustrações, das percas, dos traumas, das dificuldades. Jogue para o mar do esquecimento. E continue avançando naquilo que o Senhor tem, para que nós possamos entrar nessa nova estação. A outra precisa terminar. A outra precisa se acabar. Agar foi despedida. Já tinha um problema. Veio lá do Egito como escrava. Perdeu a sua nacionalidade. Perdeu a sua honra, a sua pátria. Perdeu a sua família. Perdeu o seu marido. E agora trabalhando como escrava. E agora trabalhando como escrava também não deu certo. E agora Agar entra num lugar de desespero. A própria Sara tem agora que expulsar ela. Abraão fala, Sara, faz isso. Abraão ficou sentido. Não somente por Agar, mas pelo seu filho Ismael. Mas Deus veio com uma palavra para Abraão. É necessário que isso aconteça, Abraão. Pode parecer que essa circunstância ela está te machucando. E com certeza está, Abraão. É teu filho. Primeiro que não era para vocês fazerem isso aí, eu não pedi. Vocês fizeram de teimoso. Mas Abraão, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu sou um Deus que eu não tenho amor. Eu sou o amor. A Bíblia vai falar que Deus é o amor. Que Ele não desampara. Que Ele não te esqueceu. Por mais que Agar estava se sentindo desprezada, abandonada,
Agar, de repente, irmãos, vamos pensar junto aqui, olhava para dentro dela e talvez, irmão Eduardo, ficava se perguntando aonde que eu errei, aonde que eu falhei, pastor Alejandro. Agar estava fazendo tudo certo, sabe, irmã Pâmela? E aí daqui a pouco ela se pega pensando, poxa vida, mas parece que Deus me abandonou, parece que Deus me desprezou. Eu passei tudo que passei no Egito, fui vendida como escrava e agora eu sou descartada como algo que não tem mais utilidade, já foi feito o que tinha que fazer, eu já me deitei, já gerei um filho porque a minha senhora quis. E agora tchau. Pega o teu filho e volta para o Egito. E o texto vai dizer que Agar, ela começa a entrar num lugar chamado deserto de Berseba. Abraão dá para ela um pão, um odre com água. Estudando a história do lugar onde ela se encontrava até o Egito, dava aproximadamente 120 quilômetros. O deserto de Berseba, ele é considerado um dos lugares mais quentes durante o dia e mais frio durante a noite. Durante o dia chega a 50 graus de calor. Um lugar onde que o calor é tanto que as pessoas têm que andar toda enroupada e só os olhos de fora, ao contrário de uma mentalidade humana, porque aqui quando nós está calor, nós tiramos a roupa e queremos ar, queremos ficar só, enfim, de regata, calção. Mas no deserto o calor é tanto que se eles tirarem a roupa, eles perdem tanto líquido que em 26 minutos eles morrem. E agora ela está nesse calor do deserto, com o seu filho, se sentindo abandonada, rejeitada, descartada. Uma mulher que era egípcia e adorava outros tipos de deuses pagãos, mas nesse período que ela andou com Abraão e Sara, ela conheceu o Deus de Abraão. Uma mulher que está voltando para casa agora pela lógica humana, como eu falei, desprezada, abandonada e tudo isso. Mas por uma lógica divina, Deus arrancou ela da escravidão, apresentou-se como um pai, o pai de Abraão, agora ela entende quem era o Deus de Abraão. Deu para ela um filho, mesmo ela se sentindo rejeitada e abandonada. Deu para ela novamente a oportunidade de entrar e ter a nova nacionalidade dela e ser reconhecido no país onde ela morava novamente. Mas para isso acontecer, ela precisava passar pelo deserto de Berseba. 10 quilômetros aproximadamente ela andou, acabou a água porque o menino estava com sede e bebeu toda a água. Comeu todo o pão. E agora o que sobrou para ela, pastor Leandro, eu vou ficar debaixo dessa sombra que ela achou, um pé de zimbro, e ela fica por ali, ela bota um menino ali, e ela se distancia num tiro de arco, e na mente dela, ela ia só esperar agora o menino morrer. Mas como foi a abertura do culto pela irmã Dani, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. O anjo aparece para ela e traz a provisão e o refrigério que ela precisava. O anjo não traz na boquinha dela o pão e nem na boquinha dela a água. Mas o anjo abre os olhos dela para uma nova realidade. O anjo agora abre os olhos dela para uma nova jurisdição, para uma nova estação, para um novo ciclo. E ela começa a entender que o Deus de Abraão estava com ela. E ouviu o clamor do menino, Ismael, em hebraico, que significa o Deus que ouve. E o Deus que ouve agora ouviu o clamor da criança.
e agora vem com aquele socorro mais presente que só Ele sabe dar quando nós estamos passando pela dificuldade, pelo deserto da vida. Ele traz mais uma água, Ele traz uma nova jurisdição, abre os seus olhos, havia um rio no deserto. A palavra de Deus diz que Ele vai abrir rios nos ermos. Eis que faço uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Eis que Ele abre rios nos ermos e caminho no deserto. Irmãos, o Senhor, Ele tem essa peculiaridade, Ele tem essa pedagogia de fazer nós passar pelo deserto, mas não para nós morrer, mas para nós tirar lição. E Ele quer que nós entramos nesse lugar de dificuldade, de problemas da vida, mas que a gente não tire os olhos dEle, que a nossa mente fique focada nele. É Ele que está contigo no deserto, é Ele que está fazendo você atravessar por esses períodos que vocês estão atravessando, de dificuldade. Mas tem um propósito aí, a gente precisa ficar antenado nesse propósito. A gente precisa ficar antenado nesse propósito. E como é difícil, eu não estou aqui pregando para vocês, eu estou aqui trazendo uma palavra para nós. Como é difícil quando o deserto chega. Mas se a gente não tem entendimento, Felipe, nós ficamos patinando no deserto, nós ficamos arrodeando no deserto e não saímos. E quando a gente tem um entendimento no deserto, a gente começa a abrir os nossos olhos para uma nova caminhada com Deus. E a gente começa a se posicionar e começa a ter obediência. E as coisas que o Senhor quer que aconteça na nossa vida, elas começam a acontecer a partir desse posicionamento, amém? Desse posicionamento. De não interessa se está frio, se está calor, o meu Deus é o Deus da provisão. Não interessa se eu tenho dinheiro no bolso, o tanque do meu carro tem gasolina ou não. O meu Deus é o Deus da provisão. O meu Deus é o Deus que tudo sabe, que tudo pode. Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Mas às vezes para nós é difícil de acreditar quando chega na nossa vez. Ah, como é legal pegar um microfone e pregar. Ah, como é entusiasmador, como é legal, como é honroso tu pregar a palavra de Deus, que no deserto nós temos que se posicionar. Mas quando chega na nossa vida, a gente é provado por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente prega. Muitas das vezes, passando por uma dificuldade financeira, chega a família, chega a pessoa, pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira, tu vai ali, ora, declara e o Senhor abre uma porta, mas na tua vida Ele ainda não abriu. Esse é o nosso chamado, que dependente do estado que nós estamos, nós temos algo dentro de nós, que não é para parar em nós, é para a gente depositar na vida do próximo. Eu fiquei dentro dessa igreja dividida no meio. Aqui era uma loja, transicionamos para a igreja, e essa outra metade, pasmem, mas era uma casa, para 6 pessoas morar. Eu e a esposa e 4 filhos. Nós dormimos que nem rato, um por cima do outro. Sem privacidade, sem muita liberdade, sem nenhum conforto. Durante aproximadamente 5 anos, eu sempre tive casa própria, sempre tive carro bom, condição para minha família. Quantas e quantas vezes, Tiago, eu me questionei, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu estou te servindo? Eu estou nos teus caminhos com a minha família. Eu sou fiel dizimista, Senhor. Eu oferto. Eu estou cumprindo tudo aquilo que o Senhor está me pedindo. Sou um homem falho? Sim. Mas eu estou debaixo dessa nuvem. Esse deserto durou 5 anos. Não foi um dia, não foi um mês, não foi 2 meses. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, não no meu tempo,
Deus, Ele proveu uma casa para nossa família. Mas hoje, às vezes, quem olha o pastor com uma casa, o pastor com uma casa, no mínimo está roubando dízimo e oferta da igreja. A grande maioria, às vezes, pensa assim. E isso é normal, porque muitos e muitos pastores fizeram e ainda fazem isso, infelizmente. Mas, às vezes, as pessoas que falam de você, elas não conhecem a tua história. Não sabem o deserto que você enfrentou. Não sabem o que você renunciou para chegar até aqui hoje. Aí olho você hoje com trabalho, com uma família, ou às vezes até passando por algumas lutas, mas com um sorriso no rosto, e aquilo causa inveja nas pessoas. Não é sobre tu ter uma casa, sobre tu ter um carro ou uma roupa. É sobre você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Só isso. Para as pessoas que não têm Deus, eles já vão olhar, mas como é que esse cara pode estar rindo? Como é que essa mulher pode estar feliz? Então as palavras de Deus sobre a nossa vida, elas irão se cumprir segundo a nossa obediência, de entender o tempo do deserto. Vocês sabem, a grande maioria aqui, aonde que Deus me encontrou? Num lugar improvável, dentro de uma cadeia, condenado a mais de 42 anos de prisão. Um lugar improvável, uma pessoa improvável, e as circunstâncias tudo dizendo, já era, meu amigo, acabou. Mas aquela senhorinha lá, chamada Irmã Cleni, estava com os joelhos dobrados dentro de casa, orando pela minha vida, junto com a minha avó. Não desistiram da minha vida. A minha esposa que está ministrando na escolinha, pastora Marielle, não desistiram da minha vida, orando, buscando. Era um processo. Eu tinha que ficar 30 anos, Deus me tirou de lá com 7 anos. 7 anos. Não foram 7 horas, nem 7 dias e nem 7 meses. 7 anos. Uma vida por desobedecer aquilo que Deus queria para a minha vida. Não tinha o total entendimento? Não tinha. Mas isso não é justificativa. Fiz coisa errada e paguei um alto preço. Muitas consequências a gente colhe até hoje. Mas quando eu me posicionei naquele lugar e eu entendi que Deus era o meu Pai e que aquilo que o meu Pai me chamou para ser e para me tornar não era um bandido. Aquele lugar chamado cadeia penitenciária era um deserto que muitos não vão passar por esse lugar. Era o meu deserto. É a minha história. O teu deserto pode ser outro. A tua história pode ser outra. Mas a graça que Deus tem em enxergar nós dentro dos nossos desertos, e quando um homem, uma mulher de Deus se posiciona dentro desse deserto, quando você se decide, não, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, eu não fui predestinado para viver o que eu estou vivendo, e começar a declarar sobre a tua vida, eu não aceito essa rejeição dentro de mim, eu não aceito o que o diabo está querendo falar no meu ouvido que eu sou uma obra do acaso, que eu sou um abandonado, que eu nasci sem pai, sem mãe, que o meu futuro é na rua, que o meu futuro é nas drogas, que o meu futuro é dentro de uma cadeia, não, que o meu futuro é sem uma família, talvez eu já casei e não deu certo, talvez já construí alguma família e não deu certo, e o diabo fica falando, não vai dar certo, o problema é contigo, o problema é em ti. Ei, meu irmão, minha irmã, se posicione hoje. Se posicione hoje, se posicione hoje. Eis que estou fazendo algo novo, eis que estou fazendo algo novo. O Senhor está transicionando a sua igreja, os seus filhos para um algo novo. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. É o Senhor que está fazendo algo novo, é o Senhor que está fazendo algo novo.
Deus, Ele está protegendo a linhagem da promessa. Eu estou finalizando. Deus está protegendo a linhagem da promessa. Nem todo encerramento de ciclo é uma rejeição. Se o ministério de louvor quiser vir vindo devagarinho, pode vindo. Às vezes Deus, Ele fecha uma porta porque está preservando o seu propósito. Mesmo fora da aliança, Deus não abandona. Ele não abandonou Sara, não abandonou Agar. Ele não abandonou Ismael. Muitas das vezes nós achamos assim, ó, mas eu não tenho um chamado para pregar, para tocar, para cantar. Ei, irmãos, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é alguns chamados que Deus deu para algumas pessoas, mas nós não somos diferentes de vocês, nem um pouco. Nós somos tudo filhos, somos todos irmãos, filho do mesmo Pai, do nosso Deus. Independente se você canta, se você não canta, se você prega, se você não prega, se você faz alguma coisa, se você não faz, não interessa. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai. Deus, Ele não abandona. A água acaba, o deserto chega. Agar pensa que terminou, mas na verdade estava só iniciando um novo tempo na vida dela. O anjo do Senhor aparece. Embora Ismael não fosse filho da promessa da aliança, mas era uma promessa de Deus, ele continuava sendo amado por Deus. A graça de Deus é maior, é muito maior que a nossa história. A graça de Deus nos envolve. Deus não abandonou Agar, Deus não abandonou Ismael, Deus não abandona ninguém no meio da travessia. Você e eu estamos atravessando problemas, dificuldades e deserto, mas o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai nos abandonar no meio da travessia. No meio da travessia, o Senhor, Ele libera um poço de água para nossas vidas. Ele libera um poço de água. Agar chorava, o menino desfalecia. O poço estava ali, a provisão de Deus estava ali. Muitas das vezes a provisão de Deus está na nossa frente, mas nós não abrimos os olhos, nós reclamamos, nós murmuramos. A provisão já estava ali, Deus não fez nascer um poço, o poço já estava ali. Ele abriu os olhos de Agar, e quando Agar olhou aquele poço, era a provisão. Eu declaro em nome de Jesus que a provisão está sobre a nossa vida. A provisão de Deus está sobre a nossa casa. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como teu coração chegou aqui nessa noite. Eu não sei se quando você veio para cá, você veio, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu quero uma palavra. E o Senhor, Ele tem comissionado nós nesse tempo, como dispenseiros dos mistérios de Deus. O Senhor, através dessa palavra, está chamando pessoas para este novo tempo, para esse novo tempo de provisão, porque o que Deus tem para a tua vida e para a tua história não vai ser parado aqui. O que Deus tem para a tua história, o que Deus tem para a vida de cada um de vocês, tudo está no controle do Senhor. A provisão de Deus veio para Agar, ela vai vir para as nossas vidas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A promessa estava sobre Isaac, não estava sobre Ismael. Porque de Jacó veio Judá, de Judá veio Davi, e de Davi veio Jesus. A promessa estava sobre Isaac. Cristo, Ele é o verdadeiro filho da promessa. Embora a promessa da aliança estivesse com Isaac, a misericórdia de Deus alcançou Ismael e Agar. Se você nessa noite está se sentindo rejeitado, abandonado, o Senhor está te posicionando como filho nessa noite, como filha nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós éramos estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança, abraçado pelo pecado, destituído da glória de Deus. Assim como Agar, talvez é o deserto que nós vivíamos, sentindo que nós não éramos da promessa, e nós não éramos. A palavra de Deus diz que Deus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. A promessa estava sobre Israel.
mas por causa da negligência deles em não reconhecer o Deus de Israel na sua totalidade, os gentios foram alcançados pela graça de Deus. E os gentios somos nós. Embora a promessa estava sobre Israel, essa promessa alcançou os gentios. Feche os teus olhos. Faça desses últimos minutos a sua verdade. Comece a falar para o teu pai aquilo que você realmente precisa, aquilo que você realmente está necessitando. Nós cremos que um ambiente profético, palavras viram sentenças. O Senhor sabe o que você precisa, o que você necessita. O anjo, quando chegou para Agar, ele sabia o que ela precisava. Mas o anjo, irmã Leia, perguntou para ela: da onde tu vens e para onde tu vais? Aquele anjo representava Deus. Deus quer saber hoje qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, qual é a tua tristeza. O Senhor hoje está curando você nas suas feridas emocionais. O Senhor hoje está curando você na sua alma, no seu espírito. Você não chegou aqui pelo convite de uma pessoa simplesmente. Você chegou aqui porque o teu Pai, através do Espírito Santo, te trouxe a esse lugar. Flecha que acerta qual eu quero ser. Isso. Usado Declare. da maneira que Declare, declare, declare. qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Abra o teu coração. Fale para o Senhor, fale para o Senhor. Confesse para Ele as tuas fraquezas. Confesse para Ele as tuas fraquezas. O Senhor tem um bálsamo para depositar sobre a tua vida nesta noite. O Senhor tem cura. O Senhor tem cura. Você vai sair daqui totalmente curado, totalmente curada. E mais que cura, o Senhor está dando direção para a tua vida. Direção para a sua vida. Nós declaramos aonde essa palavra tiver alcance, que o Senhor entre com cura. Que o Senhor entre com cura. Declare, declare. O farol que brilha à noite, clamo, fonte sobre as águas vão abrir.
aqui a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Deixa eu dar tchau, né, senhor? Estás aqui